gravíssimo estado de saúde do argentino, baleado após entrar... Vamos parar de falar isso? Ninguém entra por engano. É rua, é vagabundo do Morro dos Prazeres. Ele é um diplomata do turismo da América Latina. Não é só isso. Isso repercute para o Rio de Janeiro lindo, maravilhoso, porta-retrato que a gente quer tanto fomentar. A PM fez operação hoje na comunidade. Ele ia para o Cristo com a mulher e 2 filhos. Quando viu homens de fuzis, se assustou, como até carioca se assusta. E os bandidos soltaram bala. Quem acompanha é Jackson Silva, que está no meio da favela. Jack, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Fernando Burlão, Isabelle, foi baleado aqui onde eu estou. Mostra Pedro Mota, após ser baleado, ele bateu nesse muro e também naquele carro marrom. Daqui a pouquinho eu volto mostrando o caminho que ele fez com a família. Imagens exclusivas de Pedro Mota. É contigo, Isabelle Benito. O Jackson Silva tem todas as imagens. Jackson, boa tarde para você. Antes de você falar onde você tá, a gente tá vendo ali, ó, imediatamente, quero que você conte a história, porque a gente tá vendo agora nas imagens a perícia de tudo quanto é coisa, não só do carro, não só do local onde você tá agora, até das garrafas d'água onde estava a família, a gente tá vendo as marcas de tiro, a gente acompanhou e fez essa perícia da polícia no local. Esse local do Morro dos Prazeres, para quem sobe pro Cristo, a gente sabe que ali subiu, passou o larguinho onde tem as mansões, sobe. Esse local é muito afastado da estrada que leva ao Cristo ou não? É apenas uma rua que ele virou... Primeiro que não existe rua errada, rua toda, né? O que existe é bandido errado na localidade. Mas só para você dar uma dinâmica pra gente, onde que ele foi alvejado? Boa tarde. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde a todos. Vou explicar então esse caminho, né, que Fernando Burlão com a família dele, eles fizeram ao tentar chegar no Cristo Redentor, uma das maravilhas do mundo, né? Mas infelizmente não conseguiu chegar até lá. Mostra Pedro Mota, seguiu por essa rua. Você perguntou, é distante esse é o caminho? Não, Isabelle. Infelizmente ele seguiu um GPS que deve ter apagado quando passou pelo túnel e acabou gerando um outro caminho para ele. Seguiu por aqui, ali nessa imagem do Pedro Mota, tinha uma barricada. Ela foi retirada há pouco pelos policiais militares, tá? Então mesmo ele vendo uma barricada, não sei se ele conhece o Rio de Janeiro, mas viu uma barricada. A gente que é do Rio, se viu barricada, viu inscrição da facção criminosa, opa, aqui é a favela. Eu não sei se ele viu isso, tá? Então mesmo com a barricada, ele seguiu nessa direção com a família, estava de carro. Quando chegaram exatamente nesse ponto, se depararam com bandidos armados. Nessa barraca aqui, ó, que também foi derrubada pelos policiais. Um dos bandidos mandou ele parar com o carro. Ele viu os criminosos, traficantes armados e seguiu. Não obedeceu a ordem de parada dos traficantes. Seguiu nessa direção. Foi no momento, Isabelle, que os bandidos atiraram. Ele foi atingido na cabeça e no tórax também, tá, Isabelle? Por isso, ele está com um estado de saúde gravíssimo. Veja só, nas imagens de Pedro Mota, ele perdeu a direção do veículo e seguiu por aqui, bateu nesse carro branco, mostra Pedro Mota, por gentileza. Logo em seguida, ele bateu também naquele muro ali e depois naquele carro marrom, mostra Pedro Mota, por gentileza. Você imagina, Isabelle, o drama desse argentino, de toda a família. Logo em seguida, temos imagens que mostram, né, a família dele desesperada no chão, vendo o pai baleado, a esposa vendo o marido baleado e sem saber o que fazer. Isso no Rio de Janeiro, Isabelle Benito. Ai, meu Deus, os filhos grandes, a gente tá vendo, olha, eu não sei se eu boto áudio, se eu não coloco áudio. Você falou não acostumado, sabe? Você falou uma palavra que a gente tá muito dentro da bolha pra falar. Não obedeceu ordem de quem? Corta pra mim, Christian, meu diretor. Ordem de quem? Seu bando de vagabundo covarde. Quem são vocês para dar ordem em qualquer pessoa? Não obedeceu a ordem de quem? A gente obedece a ordem do policial na blitz. A gente obedece ordem do pai e da mãe. A gente obedece ordem do avô. A gente obedece ordem do delegado se precisar averiguar os seus documentos. Quem é bandido e vagabundo de fuzil
pra não obedecer, pro cara não obedecer a ordem. E mais, não é porque é argentino. A gente não sabe o que acontece. Você se desespera ao simplesmente você tá numa rua de paralelepípedo, no coração da floresta da Tijuca. Você tá admirando quando você vê outros caras estão com a arma na tua cabeça, com aquele jeito violento de ser. Não é dando ordem, é aterrorizando, são terroristas. Brasileiros cariocas já tomaram tiro fugindo. O cara tá lá na Argentina. O cara se desesperou mais ainda porque ele tá com a família, ele não sabe se é sequestro, se é um carro. A gente tem que parar pra pensar da outro lado, da caixinha, do raiva, do ranço, deles existirem. De ninguém botar mais em manchete, fulano errou o caminho, fulano não obedeceu ordem. A gente tem que botar bandidos covardes que estavam no local de rua, onde as pessoas entram com o carro ou dentro da comunidade, mataram o morador, mataram a médica, mataram o morador de tantos anos da comunidade, atiraram na cabeça do argentino. O que acontece é isso, né, Dorigo? A gente tem que começar a mudar essa retórica. Não obedeceu ordem, entrou no caminho errado. Eu não aguento. Eu já falei isso 1000 vezes. Às vezes eu falo, não é isso, não é isso. Com certeza, essa ordem não existe esse tipo de ordem, isso é inadmissível. O que ocorre ali? Ele estava tentando acessar o Cristo Redentor, né? Eu já fiz esse caminho várias vezes. E provavelmente ele estava vindo ali, como isso na Cândido de Oliveira. Cosme Velho subiu. Provavelmente ele estava na Zona Norte, no Rio Comprido, acessou ali a Santa Alexandrina. Tem ali um acesso da Santa Alexandrina, você acessa a Cândido de Oliveira, passa por cima daquele maciço ali, só que ali você passa nos Prazeres, ali você tem uma comunidade chamada Comunidade do Escondidinho, né? Que é dominada pelo Comando Vermelho. O que ocorre? Ele é estrangeiro, não está acostumado aqui com essa característica da cidade, né? De algumas ruas existirem barricadas, né? Ele não entendeu o que estava acontecendo ali, ele é estrangeiro, ele avançou, passou pela barricada e os traficantes atiraram. Cara, eu não sei nem o que e acertaram faço, a cabeça dele. Isso é uma tentativa de homicídio qualificado e agora, vamos por enquanto, as investigações estão a cargo da Delegacia de Crimes contra Estrangeiros, DPTI. Vamos esperar para ficar nisso. Eu tô vendo imagens agora. BOP, muita gente na comunidade, Forças Operacionais Especiais. Jackson Silva, essas são imagens de hoje na localidade, principalmente em outras entradas. Eu sei que tu tem informação exclusiva pra gente. O que é isso? Vamos lá, Isabela. Então, 5 horas da madrugada, os policiais militares com 6 batalhões, entre eles o BOP, entraram aqui no Morro dos Prazeres e outras comunidades da região. Assim que eles entraram, logicamente, os bandidos não estavam aqui, que fizeram essa besteira, Isabela e Benito. Então, os policiais estão à procura desses atiradores. Quero só ressaltar, Isabela, os traficantes matam, roubam, fazem de tudo, né? Mas não tem temor nem a Deus. Coloco nos muros aqui, ó. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião e matam a pessoa. Isabela, durante esse tiroteio, né? Atirar no argentino, o bandido que atirou nele fez o seguinte, ó. Após atirar, viu a besteira que fez, correu nessa direção e fugiu para o alto da comunidade. Temos imagens também, hoje pela manhã, que eu fiz em um muro, em que os traficantes colocam assim: não jogue lixo aqui, ordem para os moradores, tá? Se jogar, já sabe o que vai acontecer. Olha só, Isabela, imagina morar em um lugar onde você é refém dos traficantes. Eu sei que você não gosta de falar que recebe ordens, mas quem mora aqui, Isabela, infelizmente recebe ordem. Ou você cumpre ou você morre. Aí eu vou te falar, Jackson, quem é o bandido? Mostra Pedro Mota. Pedro Paulo Guedes, você conhece, Isabela, já falamos várias vezes sobre ele. O Pedro Bala está aqui, ó, também no muro. Ele que é aliado de Edgar Alves de Andrade, o Doca da Penha e também do Carlos Costa Neves, o Gadernal. Todos eles, Isabela, dominam as comunidades controladas pelo Comando Vermelho. Quero falar uma coisa pra você, olha só, para os dois que conhecem mais do que eu aqui. Jackson, fala do jeito que você quiser, porque é isso mesmo, a gente só tá indagando o que a gente mesmo fala. Você tá certo, que é o que o povo fala, e o Jackson é o ouvido do povo, né?
Assim, a gente está vendo ali, ó, Pedro Bala, a gente está falando já há muito tempo, Jackson Silva conhece, assim como Dorigo também tem uma articulação para guardar. O Bárcia destacou a questão do Gardenal, que muitas vezes a gente nem lembrava, que é o que bota o terror no muquiço. Antes a gente tinha o líder por mais que seja do Comando Vermelho ou TCP, a gente tinha o líder do Prazeres, a gente sabia quem era. Mesmo que fosse do comando, a gente sabia que o cara que estava no macaco era o que mandava, tinha uma hierarquia do grande chefe, mas tinha uma hierarquia que tinha uma liberdade. Hoje em dia, a gente vê, vou pegar aqui esse Tropa do Urso, esse Gardenal. O Gardenal acabou de virar o muquiço. Nós estamos falando de Prazeres, que fica longe do muquiço. Essa interligação, por isso essa falta de empatia, entendeu? Então a gente vai falar daqui a pouco sobre isso e também sobre atualizando o Estado e a repercussão que está tendo em relação ao Rio de Janeiro sobre o que aconteceu. Não que vale mais, mas as repercussões são diferentes a cada história. Lembrando que o cara fazia um trabalho junto ao turismo, não só de turismo da América Latina, como também o próprio Rio de Janeiro que ele amava. A gente tem a reportagem do Jackson Silva e depois ele ao vivo por lá. Rodou. O aparato de guerra foi montado no complexo de Santa Teresa, na região central do Rio. 6 batalhões da Polícia Militar foram mobilizados e contaram com a ajuda do BOPE. Veículos blindados estavam em vários pontos. Os policiais procuraram pelos traficantes que atiraram contra o argentino, Gaston Fernando Burlon. Ele foi baleado na cabeça na tarde desta quinta-feira, no Morro dos Prazeres, comunidade controlada pelo Comando Vermelho. Fernando estava no carro com a família e seguia para o Cristo Redentor, um dos pontos turísticos da cidade. Ele estava nesse caminho com a ajuda de um GPS, quando foi surpreendido por bandidos fortemente armados. Os criminosos deram ordem de parada, mas ele não obedeceu. Após ser baleado, ele perdeu a direção do veículo e seguiu por aqui, bateu naquele muro e depois naquele carro marrom. Nesse vídeo é possível ver a família dele desesperada. Gaston foi levado para o hospital da região. O estado de saúde dele é gravíssimo. Parentes e amigos estavam na unidade hospitalar esperando por resposta. Policiais militares cercaram o local para facilitar o trabalho da perícia. Os peritos também encontraram uma garrafa de bebida alcoólica. Gaston já foi secretário de turismo de Bariloche, cidade turística da Argentina. O estrangeiro foi destaque nos principais jornais da Argentina. Entre eles, o La Nación, que disse: tragédia no Brasil. Empresário do ramo de turismo foi baleado gravemente no Rio de Janeiro. A DEAT investiga o caso. A polícia carioca tenta descobrir quem atirou no argentino. Será que já descobriu? Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações de um outro ponto da comunidade. Fala, Jack. Isabelle, só informação sobre as investigações, tá? A DEAT já está em parceria com a DH. Mais cedo gravamos também agentes da DH aqui na comunidade, no mesmo local que mostramos lá, né, durante o jornal. Então há uma parceria entre essas duas delegacias, tá? Eu estou, Isabelle, onde os traficantes costumam ficar, só que os policiais estão em diversos pontos estratégicos. Aqui é uma boca de fumo. Agora, perto daqui, olha só o que tem, Isabelle Benito, uma seteira. Olha só, os traficantes, eles colocam os fuzis aqui, tá? Aí daqui atiram contra os policiais que vêm do outro lado. Para ter uma ideia da dimensão desses bandidos que atiraram contra o argentino. Olha só o poder bélico desses traficantes. Em diversos pontos tem seteiras ao vivo, exclusivo nas imagens de Pedro Mota, tá, Isabelle? Agora, aqui no Morro dos Prazeres, tem uma seteira onde os traficantes miram nos policiais e atiram, não querem nem saber se vai pegar em algum morador. Olha só, Isabelle, as casas metralhadas. Isso aqui acontece sempre que tem uma operação. Então atiram assim a esmo. Se vai atingir algum morador, não estão nem aí. As imagens exclusivas agora do Pedro Mota, mas acima tem um telhado também.
onde os traficantes ficam abrigados e é nesse local que eles costumam atacar os policiais. Nesse momento, os policiais do COI vão derrubar, tá, essa seteira, e nesse momento também os policiais estão em pontos estratégicos para ajudar nessa grande ação. Isabelle Benito. Certo, Jackson Silva falando ao vivo aí com a gente. Obrigada pelas informações. Agora então derrubando e ali as seteiras e o local onde foi a gente vai aguardar. Lembrando que a DH entrou no caso, mas ainda a gente está aguardando o boletim novo médico em relação ao empresário que foi baleado na subida do Cristo, tá?